Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus no nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 9 diz assim: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, mas tem domínio sobre ele. Então, uma vez que nós servimos a Cristo, Cristo está na nossa vida, nós vencemos a morte, que é o pecado. O homem vivo em Cristo é uma coisa, e morto é quando o pecado domina a vida dele. Verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto vive, vive para Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que uma vez que nós vivemos para Deus, o pecado já não tem mais legalidade na nossa vida. Verso 11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Então, a legalidade do pecado nos faz desobedecer a Cristo. A nossa não legalidade ao pecado nos faz obedecer a Cristo. Verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Todas as vezes nós devemos apresentar a Deus a nossa vida. Nós não servimos a Deus pela metade, servimos a Deus por inteiro. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não nos dá legalidade para pecar. Verso 15, pois quem pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Verso 16, não sabeis vós quem vos apresentardes por servo para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquilo que nós obedecemos, nós nos tornamos servo dele. Se somos servos do pecado, vamos ser servos do pecado, se obedecemos o pecado. Mas se obedecemos a Deus, vamos ser servos de Deus. Verso 17, mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecer de coração a forma de doutrina a quem foste entregue. Verso 18, e libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Verso 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então, outrora servimos ao pecado, servimos às imundícias, hoje, convertido, servimos a justiça de Deus. Verso 20, porque quando éramos servos do pecado, estáveis livres da justiça. E o que o fruto tenhais então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22, mas agora libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, Paulo sabia da questão que nós, uma vez que nós somos libertos, nós andamos agora em santificação e por fim a vida eterna. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, Pai, muito obrigado por tudo.
continua conosco, trabalhando na nossa vida, não só hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.